Há uma história magnífica num livro muito belo chamado Heróis da Fé, de um missionário chamado John Patton. E esse missionário do século XVII, ele abre mão de tudo e ele vai ser missionário numa aldeia de antropófagos, canibais. Uau. De pessoas que comiam umas às outras, né? Tribos que comiam umas às outras. E ele começa a executar um trabalho e aí ele perde a esposa, ele perde um amigo, ele perde um filho. Pra esses canibais. Exatamente. Que são devorados pelos canibais. Uau. Ele perde o pastor que o ajudava. E aí ele começa a ter resultado. Ele começa a ganhar a galera para Jesus. E ele começa a ensinar a galera educação. E os antropófagos começam a aprender a ler, escrever. E chega um momento em que aquela ilha estava dividida entre antropófagos recuperados, salvos, né, que conseguiam se reeducar, e os outros canibais. E chega uma seca para todo mundo. Uma seca. Não chovia na ilha. E aí Deus coloca no coração de John Patton: cave um poço. E John Patton: Senhor, não vou cavar um poço. Para que cavar um poço? Essa galera não sabe o que é cavar um poço. A partir do momento que eu começar a cavar a terra, essa galera vai achar que eu tô louco, essa galera vai se rebelar. John Patton: cave o poço. E aí ele começa a cavar o poço. Cavar o poço, cavar o poço. E o tempo vai passando, ele vai cavando, vai cavando, vai cavando. E aí a aldeia começa a perder a fé nele. E aí começam a falar Missy, chamavam ele de Missy, não conseguiam falar missionário. Missy enlouqueceu, Missy. E aí ele vai cavando, e chega um momento que ele dá uma pasada e brota uma água no rosto dele. O escritor da bibliografia, ele é belíssimo porque John Patton fala o primeiro pensamento que ele teve quando ele sentiu algo no rosto. E sabe qual foi o primeiro pensamento? Não foi de glória, foi de medo. Porque ele falou: e se essa água for salgada? Uau. Se for salgada, tudo que eu fiz é em vão. Se for salgada, que eles vão beber lá em cima, eles vão falar que eu sou amaldiçoado. Se foi salgada, esse meu momento de esforço vai ser um momento de maior fracasso. Aí Deus chega para ele e fala: John, é uma vírgula. Experimente. Quando ele bebe a água, ele dá um grito de glória, ele diz: era água doce, era água do poço de Jacó. Todos os antropófagos são atingidos por conta daquilo, porque dizem que ali havia um homem de Deus que fazia chover do chão. Isso é descoberta. Só que o mais curioso, no final dessa história, é porque os antropófagos começam a cavar também. E aí só tem água salgada, pô. Uau. E aí chega um momento que os antropófagos convertidos têm um insight. Quando eu li esse insight, eu chorei lendo o livro. Já tinha chorado bastante nessa parte. Na hora que eu li esse insight, eu desabei. Eles chegaram à conclusão e disseram: nós aprendemos a cavar como ele, mas nós ainda não aprendemos a orar como ele. Uau. Você é uma pessoa de muita fé ou não? Acredito que a fé é tudo pra mim. Tá, e por que eu tô te perguntando isso? Porque um dia eu escutei a frase seguinte: quando você estuda pouco, você não acredita em Deus. Mas quando você estuda muito, você não consegue duvidar da existência dele. Sim. Como é que foi seu contato com a fé? Como é que você chega nesse nível de maturidade, porque dá pra perceber nitidamente a sua maturidade com a fé? Como que você chega nesse nível? Simplesmente estudando ou uma soma de estudo e experiência? É algo que vai além, né, do estudo e da experiência. É uma coisa que se chama relacionamento. Né? As pessoas sempre enxergaram e colocaram Deus para mim ou como um velho extremamente mal-humorado, ou como um cara que era contra os prazeres, Punitivo. ou como uma muleta que quando tudo desse errado podia falar com Deus. Mas eu conheci um Deus que, segundo o evangelista João, colocado no livro dele, que oferece para o homem não serviço, mas ele oferece para o homem um relacionamento. E normalmente as pessoas falam: Deus me usa, me usa, me usa, me usa. E Deus falou assim: te usar é uma parte do processo. Só que me relacionar com você é uma parte muito mais profunda. Porque quando eu me relacionar com você, acontece uma coisa sensacional. Meu coração e o seu vão bater igual.
Então agora o que você fazer não é como mais uma pessoa que está sendo usada. É como se eu estivesse fazendo. E eu faço por você, através de você. Então eu acredito que isso primeiro vai de uma entrega muito sincera. E aí entra inclusive a ideia da forja, né? Porque a gente precisa se colocar, né, na mão do oleiro, passar por esse processo de fogo. Né? E esse processo de fogo a gente tem muito medo. Né? E a gente enxerga assim, pô, mas o que eu vou ganhar com isso? Tá bom, eu vou morrer e vou pro céu. Ok, então beleza. Mas não é sobre isso. Entendeu? As pessoas têm muito medo de morrer e ir pro inferno. E as pessoas querem morrer e ir pro céu. Só que o que faz um lugar ser céu e inferno é quem tá lá. Por que o céu é céu? Porque lá tá alguém que eu amo sobre todas as coisas. E estar ao lado dele é o meu paraíso. Essa é a ideia de paraíso. Quando você enxerga Deus e você o ama, sobretudo, estar ao lado dele é o paraíso. Então você, inclusive, passa a trabalhar numa outra sintonia, pô. Inclusive, literalmente, a fazer milagres.